Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de ter um lugar em que a gente pode entrar, abrir a nossa boca livremente e falar da tua palavra, falar do teu reino, Senhor. Ó Deus, obrigada por esse privilégio que nós estamos tendo. Nós não sabemos se a nossa próxima geração vai ter esse privilégio, mas nós estamos tendo. Nós te louvamos e te agradecemos. Deus, nós colocamos nas tuas mãos agora a vida do Wilson. Fala, Senhor, através da boca dele. Usa, Senhor, o teu servo da forma que o Senhor desejar. E que cada um que está aqui, começando comigo, Senhor, possamos estar com os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor. E que essa semente produza frutos e que nós possamos ver, Senhor, a tua mão sobre nós. Deus, abençoamos o teu servo como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. É realmente um privilégio, uma responsabilidade muito grande. Tenho falado às vezes que ministrar o louvor talvez não seja tão difícil, né, pastor? Porque está toda a igreja junto. Mas quando você vai ministrar a palavra, está todo mundo sentado olhando para você. Você passa a ser o centro da atenção. Mas é interessante que, certa vez, um jovem seminarista, assim como eu, foi convidado pelo pastor da igreja para pregar. E ele, naquela ansiedade, naquele nervosismo, primeira vez, depois de um tempo dentro do seminário, ele é chamado à frente, toma a palavra e abre a Bíblia no livro de Salmos, primeiro, no Salmos 23, e lê lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele volta para a igreja e pergunta assim: quantos conhecem esse salmo? Toda a igreja levantou a mão, dizendo que conhecia aquele salmo. Aí ele voltou-se um pouquinho para trás, pediu a direção rapidinha de Deus, abriu a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, no 16, dizendo assim: no 36º do ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, perguntou mais uma vez à igreja: quantos conhecem essa passagem? Quantos conhecem esse texto? E a igreja toda ficou com as mãos baixas. E aquilo deixou ele preocupado. Ele voltou a perguntar: quantos conhecem essa mensagem que está descrita nesse versículo? E ninguém levantou a mão. Ele, preocupado com aquilo, voltou-se para trás, fechou os olhos, orou, agradeceu a Deus por aquele momento em que ele pôde ter lido a palavra de Deus e voltou-se para a igreja. Eu tenho que declarar que eu também não conheço essa passagem. Nós vamos todos ter que ir para casa estudar, como um dia nós estudamos o livro de Salmos. Mas eu confesso a vocês que não vou fazer isso com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 13. Quero meditar um pouquinho com vocês. Eu não vou pregar. Eu quero meditar uma palavra com vocês aqui essa noite. Efésios 4, versículo de 11 a 13. Vocês que acharam, amém? Aqueles que não acharam, sempre ajuda aí ao companheiro do lado. De Efésios, lá do Novo Testamento. Deixa eu ler com vocês a versão que eu estou usando aqui na NVI. Aqueles que puderem, desejarem ficar de pé, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade para todas as coisas. A partir do verso 11 diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de
Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Obrigado por este momento, por essa oportunidade que o Senhor dá à Tua igreja, de estarmos aqui contemplando, Deus, a Tua presença, Jesus. Continue conosco, fale conosco, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Quero demonstrar para vocês aqui algo que me chamou essa atenção nesses versículos, que está bem voltado para esse tema nosso, em busca de crescimento e maturidade. E aqui existem 3 pontos nesse versículo que ele destaca para a gente, que é que ele designou alguns a fim de preparar outros e que todos tenham conhecimento. Então você vai falar para a pessoa que está falando assim, ó, todos têm que ter conhecimento. Você um dia levantou a sua mão para Jesus e disse sim para ele, é hora de você conhecer, buscar conhecer mais e mais. Então vamos lá. No verso 11 ele começa dizendo assim, designou alguns. Aí ainda não entra o todos, é alguns. Deus preparou, Jesus dizendo aqui, falou que ele preparou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só que muitas vezes na nossa mente, na nossa cabeça, vem a ideia de que o pastor tem que fazer todas essas coisas. O pastor ele tem que ser pregador, ele tem que pastorear, ele tem que evangelizar, ele tem que visitar, ele tem que ensinar, ele tem que fazer tudo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos alerta. Ele fala que cada um tem um chamado específico. E é interessante que a gente estudando, né, no seminário, ele ali, quando ele descreve, o nosso professor, quando estava descrevendo essas coisas, ele falou assim, olha, os apóstolos são aqueles que formam os líderes. Aqueles que recebem a capacidade de Deus para formar líderes e abrir a igreja. Aí sim ele vai começar a distribuir o seu rebanho. Os profetas são aqueles que pregam a palavra. Não estou falando profeta no sentido de que vai ficar liberando profecia para você, vai dizer que você vai alcançar isso, vai dizer que você vai alcançar aquilo, que você vai receber. Não, não é isso que o profeta faz. O profeta prega a palavra. As profecias já estão na Bíblia. Basta você ler e você sabe o que você vai receber. Existem alguns que são separados, que Deus coloca e libera uma mensagem, uma palavra para você. Mas não necessariamente ele tem que fazer isso em todo o tempo. Ele tem que pregar a palavra. Os evangelistas são aqueles que anunciam a palavra. Aqueles que saem, fazem os cultos, quando tem um culto na casa, ou quando tem um culto no seu lar. Aqui no caso, nós temos algumas pessoas direcionadas para essa função, e elas vão e levam a mensagem ali, porque ali tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus e precisam ter essa mensagem, precisam receber a mensagem da Deus. Então essas pessoas são treinadas, são preparadas para anunciar o Evangelho. E os pastores? Ele cuida do rebanho. Quem acha que pastor é o pregador de todo domingo, de toda quarta-feira, de todo culto, pode esquecer isso agora. Alguns momentos, né, desse período nosso, nós vamos vendo que o pastor não tem pregado. Ah, por que o pastor não tem pregado? Porque ele precisa cuidar de você. Como que ele vai fazer isso? Se ele tem que preparar a mensagem, se ele tem que sair, fazer um culto num lar, se ele tem que sair e formar outros líderes, preparar outros, a cabeça dele fica a mil. E esse também é um dos pontos que ele precisa descansar. Então tenham em mente de vocês que às vezes vocês não veem o pastor pregando aqui, estando aqui na frente, dirigindo o culto, fazendo a mensagem da noite. Não é porque ele tem que fazer isso, não. O primeiro passo, o primeiro ponto que ele precisa é cuidar de você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, pastor, vai cuidar de você. Ele está aqui para cuidar de você. Tá bom? Então guarde isso. Vocês não veem o pastor aqui na frente, não briga não. E os mestres, como diz aqui, eles ensinam a palavra. Se você for olhar hoje para o nosso pastor, o pastor Marconi,
Ele é o mestre. He's the teacher. Ele é PhD. He's a PhD. Ele é o cara. He's the man. Então ele está preparado para ensinar. He's Para like sentar e ensinar também a lei pastoral. Então é isso que ele tem feito. Ensinando-nos a nós a como direcionar, como dirigir, a como tratar a igreja. Então pense bem nisso, não esqueça desse detalhe. Tá bom? O pastor é para cuidado, viu? Então, ainda quem não lembrou vai lembrar agora. O pastor é para cuidado. Tá bom? Quantos estão com frio aqui essa noite, além do hoje não? O rio está desligado ali, se alguém souber ligar o rio ali, parece que está desligado. Então vamos lá. O segundo ponto, então o primeiro ponto é que ele designou alguns. Então cada um tem uma função. Quando você toma uma decisão, aceita Jesus, você entra para a igreja. Lembre-se, um dia você vai receber um chamado. Você vai ter que fazer alguma coisa. E o segundo ponto é aí que entra todo esse grupo aqui para preparar outros, isto é, eu e você, novos convertidos, para que haja aperfeiçoamento, para que a obra referente ao teu chamado, aquilo que você vai estar fazendo na igreja, você vai ser preparado, você vai ter essa visão, você vai receber de Deus, através desses homens que estão nos preparando para saber aquela função que nós temos na igreja, e, por fim, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando esses que Jesus designou, eles estão nos preparando para quê? Para o aperfeiçoamento, amadurecimento, como diz o verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós precisamos crescer. Nós só vamos crescer se houver pessoas preparadas para nos ensinar a palavra de Deus. E por fim, ele fala aqui, todos, é desejo do Senhor que todos nós cresçamos. Até, o verso 13 diz o quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É bíblico. Eu não estou falando isso por falar. A Bíblia quer que você alcance essa maturidade. É por isso que nesse ano nós estamos trabalhando isso em busca do crescimento e da maturidade. Como você vai buscar isso? Vir da igreja, como vocês estão fazendo hoje. Vindo aí nos cultos na quarta-feira. Indo nos cultos, nos lares, quando tem um culto marcado. Porque ali você vai aprender. Ali você vai ouvir. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas não tem escola bíblica dominical. A gente no Brasil é bem acostumado com isso. E aqui nos Estados Unidos, às vezes, tem um tempo que não dá. Por questões mesmo de espaço, né? Hoje nós aqui estamos nessa luta, nós só temos usar à noite, não podemos usar de manhã. Em algumas igrejas eles têm esse privilégio de poder usar o tempo de manhã, o tempo à noite. Então você pode fazer essa troca, né? No domingo você faz o estudo da palavra, no outro domingo você faz uma mensagem, mas no nosso caso não tem jeito. Não tem jeito assim, num todo, mas a cada domingo, a cada semana a palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo ministrada. Então Deus tem usado o nosso Marconi de uma forma muito linda. Então nós temos que vir e participar disso, porque eu fico preocupado. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tive que preparar a cantina, então às vezes na hora do culto não dá. Quantos cozinheiros tem aí? Mas cozinheiro mesmo. Aqueles motoristas que ficam no final de semana, mas cozinheiro mesmo. Então vocês vão me responder uma coisa bem séria. Bem séria. Vocês aqui, levantou a mão bem alta. Cozinheiro mesmo? Quantas pessoas precisam para fazer um macarrão? Precisa ser cozinheiro, não para responder. Uma pessoa. Uma. Não, porque, sabe, não aconteceu aqui não, mas aconteceu num lugar uma coisa interessante.
fazer um macarrão e tinha 5 pessoas na cantina fazendo macarrão. Eu falei assim, mas para quê? Não, uma é para encher a vasilha de água. A outra, conta comigo para eu me perder, é para acender o fogo. A terceira pessoa é para ver, vigiar quando a água começar a... Eu aprendi porque as 3 semanas atrás eu fiz macarrão em casa, lá nesse livro. E a quarta pessoa é para jogar um macarrão. E a quinta pessoa? Segurar para jogar, que aí vai precisar talvez de uma sexta pessoa para segurar. Gente, 6 pessoas, sem contar o molho, né? 6 pessoas, vou dizer 5. Não sei, vocês primeiro. 5 pessoas estão fazendo macarrão. 5 pessoas que poderiam estar aqui aprendendo da palavra de Deus, mas preferem não estar aqui. E infelizmente são aqueles que mais reclamam. Então eu quero dizer para você que o dia que você vê na sua igreja 5 pessoas fazendo macarrão, você tem autoridade agora para dizer assim, sai, só um para fazer macarrão. No máximo 2 pessoas, porque na hora de escorrer a água, não queimar a mão. Amém? Amém? Então se você vê 5 pessoas fazendo macarrão, você sai, só 2. Tá bom? Vocês têm essa autoridade aqui na igreja aqui. Então vamos lá, alguns versículos que a Bíblia nos ensina e que fala que Deus diz assim, que Deus quer o nosso crescimento, nós precisamos segui-lo. Quando nós começamos esse tema aqui, a Marlene trouxe algumas palavras muito bacanas, muito bonitas. E ela usou um versículo lá em Lucas. E ele diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Em Lucas 2,52 diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E em Efésios 4,15, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. A Bíblia nos relata vários versículos. E o principal dele é Jesus. Jesus se conhecia, ele buscava conhecimento, ele queria aprender, ele queria mais, mais. E quantas vezes nós estamos dizendo que queremos ser igual a Jesus, queremos ser igual a Jesus, e não fazemos o primeiro caminho, que é de conhecer. Lucas 2,40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e da graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos outros. Muitas vezes nós só ficamos preocupados em crescer de tamanho. Olhamos para os nossos filhos, para as nossas filhas, e ficamos preocupados quando alguém chega e fala assim, mas o seu menino não vai crescer não? Pastor, está demorando, né? Mas não, existe um tempo para isso. Eu perguntava para o pastor Márcio o dia que ele nasceu, quando ele pegou aquele menino, e ele olhar aquele menino hoje, ele vai ver que ele cresceu. E ele tem crescido. Muitas vezes nós temos crescido em estatura, mas esquecemos de crescer no conhecimento. E nunca chegaremos à maturidade. Precisamos nos alimentar, precisamos buscar a palavra de Deus. Precisamos atingir esse pleno conhecimento. Muitas vezes nós estamos perdidos, sem saber o que fazer, sem dar uma resposta para uma pessoa que às vezes nos procura, querendo saber mais de Cristo, querendo saber mais da palavra de Deus. E nós muitas vezes não sabemos o que falar, porque nos falta conhecimento, nos falta vontade de aprender a conhecer mais e mais o que esse Deus é capaz de fazer. Muitas vezes conseguimos lembrar de alguns versículos,
mas aquele que realmente nós precisamos lembrar. Nós não lembramos. A Bíblia fala que nós devemos realmente buscar o Senhor de todo o coração. E nós não devemos nos aquietar enquanto nós não encontrarmos. E quando nós encontramos com Jesus, quando nós encontramos com o Senhor, aí você começa a ter aquela vontade de querer conhecer mais e mais, de saber mais, de dar mais informações, o máximo que você pode para aqueles que têm esse desejo de conhecer também mais. Imagine você, quanto tempo de crente, né? Se você voltar na sua mente agora e você lembrar quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo que você disse para Jesus. Você olha, você faz uma revisão na sua mente, você lembra que realmente tem muito tempo. E quando chega alguém novo querendo conhecer mais e pergunta para você, e você fica ali meio que sem saber o que responder. E ele vai, procura outra pessoa, quando ele não acha, ele pede a direção de Deus, ele começa a se alimentar, a receber mais e mais. E aí amanhã você chega e fala assim, não aquele crente não está tanto para frente, mas já está lá na frente falando. Eu estou aqui há muito tempo, me chamou. Mas por quê? Porque você não demonstrou o desejo de conhecer, de buscar a Deus, de saber quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer. Você só busca as bênçãos, as promessas. Levanta a mão quando tem culto de que vai ter liberação de promessas, de bênçãos. Você é o primeiro a chegar e senta lá na frente. Doido para o profeta chegar e colocar a mão na sua cabeça e falar, ei, liberei uma palavra para você. Está doido para ouvir isso? Mas você não está doido para ouvir e conhecer mais a Deus. Buscar realmente conhecer mais a Deus. Um pouquinho mais na frente, o apóstolo Paulo ele faz uma oração lá em Colossenses. Se você desejar abrir a sua Bíblia, Colossenses 1, 9, versículo 9, 10, 11 até o 12. Se você quiser acompanhar comigo aí, você vai ver que linda a oração que Paulo fez lá em Colossenses. Vou estar lendo enquanto você procura aí, marca esse texto para você. Colossenses 1, a partir do verso 9. Ele diz assim, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Algumas versões dizem que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O verso 10, o verso 11 diz, sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança do Santo, do Rei da Luz. E isso para que vocês vivam de maneira digna, crescendo no conhecimento, transbordar no pleno conhecimento de Deus. Coisa linda, né? Quando a gente realmente investe um tempo na presença de Deus. Separamos um tempo em nossa casa e buscamos na palavra de Deus conhecer mais e mais o nosso Deus. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer o caminho de Deus para as nossas vidas. Conhecer o nosso Deus no todo. E aí você vai buscando e cada vez mais que você busca, cada vez mais que você conhece, cada vez mais você cresce, cada vez mais você fica mais maduro na presença de Deus. Mas o que eu amo muito e muito na palavra de Deus é que, além dele dar todas essas dicas para nós, para o bem, ele fala assim, ele dá um alerta, olha, toma cuidado. Toma cuidado porque existem coisas que impedem o nosso crescimento. Existem
maneiras em que o diabo nos leva a não querer conhecer mais e mais de Deus. E eu quero que você continue aí com a sua Bíblia aberta. É interessante que, nas vezes em que eu costumo pregar, eu não sou muito de ficar passeando na Bíblia, não. Eu vou num versículo e tento fechar tudo ali. Mas é interessante que quando fala de conhecimento, quando fala de crescimento, é impossível você firmar num versículo só. Você tem que passear um pouquinho pela Bíblia. Então, existem coisas em nossa vida em que a Bíblia nos alerta, porque impeça o nosso crescimento. Então, abre lá em 1 Pedro 2, no finalzinho da sua Bíblia. 1 Pedro 2, 1 e 2. Coisas que impedem o nosso crescimento. Existem alguns pontos em que a Bíblia nos diz e que nos leva a não desejar conhecer mais e mais o nosso Deus. E Deus nos alerta aqui, nessa passagem. O verso 1 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Olha as coisas que vão nos tirando da presença de Deus: malícia, engano, fingimento, inveja, todo tipo de murmuração. Quando você começa a buscar essas coisas, você vai se afastando. E aqui a Bíblia nos ensina no verso seguinte que desejai afetuosamente essas coisas. É inveja que você tem que desejar? É engano, é fingimento que você tem que desejar? É isso que a Bíblia nos ensina? Não. Ela fala que nós devemos desejar afetuosamente o leite racional, a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o leite racional não falsificado, palavra verdade, verdadeira, não um livro qualquer, mas um livro que realmente vai nos levar a conhecer mais e mais o nosso Deus. Como filhos nascidos de Deus, devemos desejar e ansiar pelo leite puro da palavra de Deus. Um sinal seguro do nosso crescimento é um forte desejo de nos alimentarmos com a palavra viva e permanente de Deus. Quanto mais você buscar na palavra, quanto mais você desejar se alimentar dessa palavra, quanto mais você separar um tempo para ler a palavra do Senhor, você vai se alimentar. E aquele leite vai se tornando forte na sua vida. E você vai começando a crescer, conhecer mais o nosso Deus. Assim, também devemos estar alerta quanto à perda da fome e da sede da palavra de Deus. Coisas essas que em nossas atitudes erradas, isso é, as atitudes que foram discriminadas lá no verso 1, podem destruir e também não deixar que nós não podemos deixar que as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida venham sufocar a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar realmente de ter essa fome, essa sede de buscar a palavra de Deus, de conhecer mais e mais de Deus. O estado espiritual do crente, durante toda a sua vida, dependerá da sua fome e da sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, da justiça até a volta do Senhor. Quando nós temos fome, nós vamos à nossa geladeira, olhamos para cima, para baixo, mesmo que você esteja assim num período em que nada tem lá, mas alguma coisa tem lá.
você vai e pega. Ou você olha para aquelas frutas que ficam ali na beira da sua cozinha, da sua mesa lá, você olha aquilo e aquilo você vai se alimentando. E quando aquilo não resolve o seu problema, você busca outra coisa. Você abre uma gaveta, você procura um biscoito e você vai se alimentando até que a sua fome seja saciada. A mesma forma, nós temos que ter na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus até que nossa fome seja saciada. Aí você vai começar a transbordar. E esse transbordamento você tem que passar para outras pessoas. E é aí que entra essa questão de você estar crescendo em conhecer o nosso Deus. Você está começando a ter maturidade suficiente para ensinar as pessoas o que é o nosso Deus, quem é o nosso Deus. E da mesma forma nós temos que ter sede da presença de Deus. Muitas vezes a gente está aqui no louvor e ficamos muitas vezes preocupados com o tempo. Que as pessoas começam a sentar, as pessoas começam a descer, e voltam e faz aquele movimento todo. E você deseja afetuosamente mais e mais adorar o Senhor, de levantar as suas mãos, de se prostrar aos pés do Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos presos a um tempo e acabamos deixando passar a presença gloriosa do Senhor, de experimentar Deus em todo neste lugar. Então, às vezes a gente fica meio preso nisso, né? A gente conversa algumas vezes, alguns momentos, e se, poxa, será que um dia nós vamos chegar nesse ponto de que as coisas vão estar acontecendo naturalmente? Louvor, adoração, momento em que nós vamos estar, da mesma forma, no mesmo momento que está cantando, vamos estar adorando ao Senhor com as nossas ofertas, orando pelas crianças, fazendo uma coisa contínua, sem parar, para que realmente a gente não saia da presença do Senhor, de estar realmente sendo cheio da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus vem nos tocar, a gente canta muito isso, vem neste lugar. Nós convidamos, nós chamamos, e quando ele vem, você para, acabou. Você olha para o relógio, olha para o tempo, e falou, o Espírito Santo de Deus perdoou, porque agora tem que dar os avisos, perdoou, porque agora tem que orar com as crianças. Quando o Espírito Santo de Deus quer se manifestar, nós muitas vezes travamos a presença dele aqui no nosso Deus. Então, que realmente não seja esse o nosso desejo. Que nós realmente deixamos fluir a presença de Deus, que nós realmente tenhamos sede da presença do Senhor. Temos fome da palavra de Deus, de querer conhecer e conhecer mais e mais a presença de Deus. A fome que o cristão tem das coisas de Deus podem ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pela omissão de coisas materiais, pelos prazeres do mundo. Olha só quanta coisa que o mundo fez. Quanta coisa que o mundo está mostrando, e muitas vezes nós deixamos a presença de Deus e trazemos isso para dentro de nós. Quantos estão aqui em busca realmente de riqueza, de ambição, de querer mais e mais coisas materiais, e esquecemos de buscar aquele que é capaz de dar vida. A palavra de Deus diz o que? Que em primeiro lugar nós devemos buscar e as demais coisas nós devemos buscar em primeiro lugar e as demais coisas é a palavra de Deus. Para que eu tenho que ter ambição? Para que eu tenho que somente trabalhar e ter todas as coisas do mundo? Se você não vai levar nada. Certa vez, acho que um mês atrás, não sei quantos de vocês viram, mas teve um homem aqui nos Estados Unidos que morreu e ele era apaixonado pela moto dele, uma Harley dele. E ele tinha o desejo de que quando ele morresse, ele fosse enterrado com aquela moto. E os filhos deles então prepararam um caixão
grandão, alto, para que ele coubesse dentro dele, e ele em pé, segurando a moto, foi enterrado. Aí você vai ouvir os comentários. Entendeu? Você vai ouvir os comentários. E um comentário lá, um brasileiro escreveu aqui: se fosse no Brasil, no outro dia eu ia lá no cemitério para marcar a mão. Gente, para quê? Para que nós estamos preocupados em querer levar até os nossos bens para dentro do caixão? Por que nós estamos querendo mais e mais e mais e mais as riquezas deste mundo que o mundo oferece e não queremos buscar a Deus, que o que Ele tem é o melhor? Não que o crente não possa ser rico, bilionário, não. Se tiver um aqui que libera uma oferta maravilhosa para o nosso tempo, a gente compra ele amanhã. Mas Deus dá na medida em que nós estamos preparados para receber. Não adianta você buscar a Deus, querer falar para Deus: Deus, eu quero uma casa de 5 quartos, 6 banheiros, 3 andares, com tudo que tem direito, televisão de 60 polegadas, uma sala de cinema. Você pede isso tudo a Deus, aí Deus vai te dar. De tanto você insistir, de tanto você perturbar, aí quando chega o final do mês, começa a vir a conta do Deus, a conta da luz, a conta do gás, começa a chegar o morno. Aí você procura lá, você vai lá no site, na internet, procura igreja, onde está tendo aí liberação de milagre, onde está tendo liberação onde tem profeta que vai liberar que Deus vai derramar um rio de dinheiro na minha vida. Nós pedimos tanto, mas nós não estamos preparados. Deus concede. Tanto que você perturbar, Ele concede para você. Mas você não está estruturado, você não está enraizado para poder realmente tomar conta. Outra pessoa passou assim: cuidado que você perde a Deus. Porque depois você vai ficar culpando a Deus. Deus, mas você pediu. Você pediu tanto, mas pediu tanto, que eu resolvi liberar. Agora, continua a minha mão, se vira aí. Acorda cedo, vai trabalhar. Você não quer riqueza? Você não quer prosperidade? Então, está aqui, ó. É isso que muitas vezes nós estamos buscando, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, para saber o que Ele quer, o que Ele tem para nós. Então fica aí com você, que a fome que o cristão tem que ter é de Deus, é da palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus, crescer no conhecimento e na graça de Deus. E as demais coisas, a Bíblia garante. As demais coisas que você não vai acrescentar. Você vai estar tão preparado para receber o melhor de Deus na sua vida, que você vai começar a dar glória a Deus e dizer até assim: Senhor, chega, tá bom, tá bom. Porque é assim que o nosso Deus faz. Se você não estiver preparado, você não vai receber. E não culpa Deus. Mas muitas vezes a ganância, a ambição pelas coisas do mundo nos afasta de Deus. A palavra de Deus em Lucas 8,14 diz: aos que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Eu sei que muitas pessoas aqui estão ouvindo, mas muitas pessoas não estão ouvindo. Têm ouvidos para ouvir, mas não escutam. E isso é um perigo, porque acho que não vai fazer efeito nenhum. Não preciso disso. Eu já sei. É igual aquela propaganda da Gaia. Todo mundo sabe, mas ninguém sente.
Todo mundo conhece a Bíblia. Todo mundo sabe que aqui tem a resposta de tudo que você precisa. Mas quando a resposta vem de uma forma negativa para a minha vida e para a sua vida, nós deixamos de lado. Porque não é isso que eu quero ouvir. Não é isso que eu quero para mim. Então, são como as que caem no meio dos espinhos. E os espinhos, eles sufocam. Eles não deixam que você cresça. Cuidado com essas armadilhas que o mundo está oferecendo. Cuidado com as riquezas que o mundo está oferecendo. E não está deixando você crescer. Deixar você permanecer em Cristo. João 15,4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Não adianta querer buscar as coisas do mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Não bate, não funciona. A palavra de Deus é o sim, sim. E as demais? Não. É procedimento do? A quem você tem buscado? Conhecer mais as coisas de Deus ou conhecer mais as coisas do mundo? Ter mais as coisas do mundo ou ter mais as coisas de Deus? O que tem satisfeito o teu coração? Querer conhecer mais e mais a Deus ou querer ter mais e mais as coisas do mundo? As riquezas, os bens materiais, os prazeres que o mundo oferece. Isso vai um alerta para os homens, principalmente. Cuidado com o que você está vendo. Uma musiquinha que eu aprendi lá quando eu era no Ministério Infantil, Igreja Batista de Vitória, Espírito Santo. Cuidado, olhinho dele. Cuidado, mãozinha pega. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado, pezinho. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão. Tem muita gente da mesma igreja, né? Passou por isso. Cuidado. Essa você lembrou, né? Essa você estava lá. Amém. Essa foi quando eu brinco assim, porque tem algumas canções que a gente vai tocar aqui, o pastor não conhece, não, pastor, porque isso não foi na igreja esse dia. Cuidado, irmão. Isso é muito perigoso. O que você está olhando? O que você está pegando? O que você está falando? Ontem nós tivemos uma noite muito linda, ontem não, sexta-feira. As famílias, os casais aqui. Nós falamos muito sobre alguma coisa na área de comunicação, de carícia. Quanto que a nossa esposa precisa? Quanto que o nosso esposo precisa? Se você não der isso em casa, alguém vai buscar lá fora. Muitas vezes no que você fala, as pessoas vão ouvir e vão dizer que aquilo ali, ó, fica junto lá. Cuidado. Cuide daquilo que é seu. Ame. Investe tempo com quem ama você, com quem você ama. Quem você escolheu vai estar com você. Eu quero encerrar aqui quando nós vamos lá em Romanos 5, 21. E a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que toda a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou para a morte. Você tem buscado essas coisas. Você tem tido fome e sede do mundo.
A notícia que eu tenho para você é que what I have to do. não é o caminho. It's not the way. Você tem a chance, You essa have to noite, de escolher qual o caminho que você quer seguir. choose what the way you want. Talvez você já falando assim, mas todos nós aqui já tomamos um dia a decisão. Aceitamos e entregamos as nossas vidas para Jesus. Mas no meio do caminho, alguma coisa te desviou, tirou da atenção, do foco, que é conhecer o nosso Deus, crescer no conhecimento do nosso Deus. Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. Então, é indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo ao convencermos do pecado. Quando o Espírito Santo nos alerta, fala aos nossos corações: olha, isso que você está fazendo não é certo. A forma que você está buscando não é certa. Volte para mim. Eu cuido da tua vida. Eu mudo o seu destino. Saia dessa busca incessante pelas coisas, pelos prazeres do mundo. E vem e busque o meu conhecimento. Busque estar ao meu lado. Mateus 5, 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Eu não sei aonde cessou a sua fome pelo Senhor, de buscar e conhecer o nosso Deus. E se você está naquela desculpa de que você não tem tempo, eu trabalho muito, começa a separar um tempo, começa a trabalhar menos, porque nada disso você vai levar, se Jesus te chamar essa noite. Nós não sabemos o dia e a hora. Se estamos preparados ou não, é cada um. Mas nós temos que ter fome e sede do Senhor. Sede de Deus. Crescer, ter maturidade, ter conhecimento, ter intimidade com o nosso Deus. Feche seus olhos. Quero orar com você essa noite e perguntar a você como tem sido a sua busca.